Em busca do verdadeiro Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês que estão acompanhando este estudo sobre quem é esse Deus que a humanidade tanto procura e muitas vezes se perde procurando e não acha o verdadeiro Deus. Nós temos visto nos nossos estudos, nas lições que já passaram, que Deus é um só. Ele é invisível, ele é indivisível e não tem outro Deus, só existe um Deus que tem ali as suas características e os seus títulos, mas agora nesta lição 4 nós vamos ver quem é este Deus verdadeiro e a vida eterna. A Bíblia afirma no Novo Testamento que Jesus Cristo é o único Deus. Se ele é o único Deus e ele foi criado ou ele foi gerado tanto tempo depois, como entender isso? Muito bem, é isso que nós vamos entender no decorrer de todo este estudo. Por isso eu quero que você ore, preste atenção, não se deixe ser levado por doutrinas humanas nem romanas, amém? E vamos lá, a Bíblia diz que Jesus é o único Deus. Se Jesus é o único, consequentemente não existe outro. Se Jesus é o único, mas e o do Antigo Testamento que criou os céus e a terra? Vamos lá. Vamos começar. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 8, que ninguém nunca viu a Deus. Nós já lemos esse versículo lá, quando falamos que Deus é invisível. Mas o Deus unigênito, o único gerado, Jesus, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Esse está ao lado não quer dizer que Deus tem lado, porque se Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele não tem o lado direito, ele não tem o lado esquerdo, ele não tem o lado da frente, ele não tem o lado de trás, ele não tem o lado de cima, ele não tem o lado de baixo, né? Isso quer dizer que ele está centralizado na destra do seu poder. Jesus Cristo veio ao mundo há 2000 anos atrás para nos revelar o Deus invisível, indivisível, o Todo-Poderoso. Olha o que diz a Bíblia, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Né? Verbo traduzido do grego quer dizer logos, significa a divindade manifestada. Verbo significa divindade manifestada. Então Jesus Cristo é a divindade manifestada. Aquele Deus do Antigo Testamento que nós aprendemos até agora, invisível, indivisível, único, soberano, onipresente, onisciente, onipotente, que tem todas aquelas características que nós já vimos na lição anterior, ele se manifestou através de Jesus Cristo. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz? Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz: pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habita toda a plenitude. Plenitude quer dizer por completo, na íntegra. Em Jesus Cristo, a divindade está nele. Jesus, em Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se todo o poder pertence a ele, existisse mais de uma pessoa na divindade, os outros dois teriam ficado sem poder nenhum? A Bíblia diz que todo o poder pertence a Jesus. Mas como entender isso? Mas e o Pai? Olha, em João 10,30 ele diz: eu e o Pai somos um, não somos dois. Um me entregou todo o poder que ele tinha. Não, eu e o Pai somos um, porque em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Em João capítulo 14, versículo 9, Jesus explica para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. Porque as coisas que eu faço, não sou eu que faço, mas é o Pai que as realiza. Em Apocalipse capítulo 22, 13, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Jesus está dizendo: eu sou o começo e o fim, não tem espaço para mais ninguém. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta, profetizando a respeito da vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele disse assim: e o seu nome será
Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele tem todas essas características. Em Filipenses 2:9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Se existisse mais de uma pessoa na divindade, como muitas pessoas creem, baseado numa busca de um ser imaginário, se o nome de Jesus está acima de todos, estaria acima do nome do Pai, estaria acima do nome do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, a divindade manifestada se fez carne, habitou entre nós, vimos sua glória como do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo é o Deus manifestado, que quando a gente olha para Ele, a gente vê a glória do Deus Pai. Por quê? O Deus Pai é o Espírito que habitava na plenitude em Jesus, como homem, quando aqui na terra, há 2000 anos atrás. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muitas pessoas, ao declararem esse versículo, dizem: ninguém vai ao Pai. Mas ele não está falando isso. Ele está falando assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, porque Ele é a divindade manifestada, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o Deus criador dos céus e da terra, este é o único Deus, invisível, indivisível. Agora podemos ver Ele na sua forma humana, né? Jesus disse lá em João 14,10: não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu as digo, não as digo de mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz estas obras. Como homem, Jesus era limitado, mas o poder de Deus habitando nele, a divindade habitando nele na plenitude, ele fazia todos aqueles milagres que ele fazia. Agora em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: nos quais o Deus deste século, quer dizer, o inimigo que está aí solto, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hoje, o Deus desse século, aqui na Bíblia está com letra minúscula, tem cegado a mente do povo, tem cegado para não conseguir entender que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível lá do Antigo Testamento. Para ser mais claro, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses 1,15: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não tem jeito de não entender isso aqui, irmãos. Jesus Cristo, homem, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O dia quando você chegar no céu, você não vai ver 3 tronos não, você vai ver um trono e um Deus assentado sobre o trono. Aquele Deus que foi morto, ressuscitou, mas vive para sempre. Em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele não é uma segunda pessoa na divindade, jamais. Não tem isso na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Isso aí é um Deus imaginário que buscaram através da imaginação e colocaram. Mas ele é a expressa imagem da sua pessoa. 1 João 5,20, eu gosto desse. Nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, artigo definido do singular. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou repetir, hein? Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quer vida eterna? Aceite Jesus Cristo, não tem outro não. Em Judas 1,4 diz que Jesus Cristo é o único e soberano Senhor. Soberano, nós já falamos, ele é um Deus soberano, está acima de tudo e de todos. É Jesus Cristo. Judas 1,25 diz assim: ao único Deus, nosso Salvador por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém.
ao único Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Deus, o nosso Salvador. É só você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que tudo isso aqui está fundamentado nessa escritura aqui, na Bíblia Sagrada. Vamos lá, Apocalipse 1:8, disse Jesus: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Quem é o Deus Todo-Poderoso, irmãos? Jesus! Não tem outro. Ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega, quer dizer, de A a Z, preenche todos os espaços. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Quem virá aqui para buscar a gente, irmãos? O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 19:16 diz assim: e no manto da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se existe qualquer outro tipo de Senhor, Jesus é o Senhor deles. Se existe qualquer outro tipo de reinado, Jesus está acima, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse 20:11, João disse: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Quem se assentou sobre o trono? Só pode ser o Rei. Quem é o Rei dos Reis? Jesus. Existe um só Senhor, Deus e Rei. O nome dele é Jesus. Existe um só Senhor, Deus e Rei. E o nome dele é Jesus. Não tem espaço para mais ninguém nessa divindade não, porque Deus é único, nós já vimos nas lições anteriores. Nós vamos parar por aqui e depois nós vamos agora para a próxima lição, para ver, está tendo algum tipo de conflito aí, hein? Entre o Deus do Novo e o Deus do Velho Testamento. E é isso que nós vamos ver. Será que Jesus é mesmo o Jeová do Antigo Testamento? Na próxima lição nós vamos ver isso. Amém? Que Deus te abençoe e eu espero que tenha sido de edificação para a tua alma. Fique com Deus e até a próxima lição.